Chega mais pertinho para tá. bater direito um pouquinho. Tá bom. Olá! Eu vou falar em português, porque eu sou brasileira e eu não sei muito bem o espanhol, tá bom? Bom, meu nome é Juliana. Esse projeto, esse artigo foi escrito a partir de uma iniciação científica feita na universidade. Eu tive a orientação do professor Márcio Godoy e a gente fez alguns estudos a partir de alguns autores fazendo paralelo entre o design e a educação. A educação, principalmente focado na educação básica, né, voltado aos pequeninos. Uma questão muito importante dentro da educação, independente de ser crianças, adolescentes ou adultos, é fazer com que o aluno se sinta motivado. Então, um aluno motivado, ele se dedica, ele vai atrás das informações e ele mergulha de fato na educação. Né? Agora, uma das questões principais é como manter esse aluno motivado. Né? Opa, aqui. Então, outra questão importante dentro da... mais pertinho? Ai, por favor. Obrigada. Tá bom, obrigada. Outra questão importante da gente colocar em pauta é que um país que foca bastante na educação, na formação da criança, do adolescente, do adulto, é um país desenvolvido, é um país que transforma cada uma das pessoas em pessoas voltadas para o coletivo, pessoas que se interessam realmente numa sociedade igualitária, né? Deixa eu passar. Passou? Não. Pode passar uma setinha, acho que é melhor. A Pode setinha ir. aqui, ó. Passar uma setinha, acho que é melhor. Aí. Então, agora eu vou falar um pouco sobre design. Né? Design, ele, como todo mundo sabe, design ele é uma área interdisciplinar, é uma área que aborda muitas áreas, então a gente consegue, inclusive, a partir do design, questionar muitas coisas e entender como solucionar alguns problemas. Pode passar. Então, no passado, o design teve uma primeira definição, que era uma definição muito mais quadrada, uma questão muito mais voltada para a questão de conceber uma ideia, marcar uma ideia. Então, quando passou o tempo, a gente conseguiu unificar as duas partes da questão abstrata e do concreto. Então, a gente pode colocar o design na questão abstrata, que é o projetar, o pesquisar, o analisar, para passar para o concreto, que é o desenhar, configurar e exercer as funções propriamente ditas. Então, as questões principais do design, os pilares do design. Pode passar. Um dos pilares importantes do design é a comunicação. Então, a gente pensa, nós somos um transmissor e vamos passar a informação para alguém. Então, a partir disso, a gente precisa entender como essa informação vai ser passada de forma efetiva. E como essa pessoa que vai receber a informação vai receber e usar essa informação de um modo inteligente, lógico e que possa se desenvolver. Pode passar. Willem Flusser, ele fala, eu vou ler a citação, ok? O que as pessoas pensam é na dificuldade de produzir diálogos efetivos, isso é, de trocar informações. Pode-se afirmar, na verdade, que a comunicação só pode alcançar seu objetivo, a saber, superar a solidão e dar significado à vida, quando há um equilíbrio entre o discurso e o diálogo. Então, é exatamente essa questão, né? Dentro da educação, né? A gente pensa, o diálogo, a educação só é efetiva quando um diálogo entre o professor e o aluno é feito de modo de igualdade, porque é uma troca, né? Então, pode passar, por favor. Outro pilar importante dentro do design é a observação. Entra o ponto do alfabetismo visual. A questão do alfabetismo visual é que dentro da sala de aula, isso independente do curso, dentro da sala de aula a gente passa informações para as pessoas de modo mecanizado, de modo automatizado, né? Só que os alunos eles não aprendem a
separar as informações e entender de fato as informações que estão sendo passadas ou questionando as informações que estão sendo passadas. Eles só recebem a informação para reproduzir. Então entra outra questão importante, que é a questão da arte e da ciência. A gente pensa que dentro do design existe esse link entre arte e ciência, que é a questão metodológica e a questão prática, né? Que entra também em questão do design gráfico. Pode passar. A questão da arte é aquela questão mais da comunicação emocional, onde a comunicação ela é feita sem muito pensamento, sem muito questionamento, a gente só faz, né? Pode passar. E a questão da ciência é aquela comunicação mais sistemática. Então é aquela comunicação que você tem os fatos e você vai comunicar os fatos que tem ali em cima. Pode falar, pode passar, desculpa. Então a gente pensa no design e na metodologia do design, né? Então existe o problema, a gente entende qual é o problema. A partir dessa compreensão do que é o problema, a gente pensa em possíveis alternativas e vai para a criação da solução desses problemas. Pode passar. Sobre a educação, pode passar. Pensando na educação, o Emile Durkheim, ele fala que a educação, a escola, ela não tem que ser esse ambiente de castração, esse ambiente onde a gente senta em fileirinhas, onde a gente só recebe a informação e não tem a possibilidade de questionar. Ele fala muito também que a questão das gerações anteriores querem passar a educação, querem passar as informações a partir do que eles compreendem como existência, né? E não sobre o que é existência também para quem está recebendo. Então é uma coisa muito castrada. Pode passar. Paulo Freire, ele também fala bastante sobre a questão de, como eu já falei anteriormente, de passar a informação pela informação e não passar a informação para entender o que é essa informação. Uma das citações do Paulo Freire é exatamente, ele fala exatamente sobre essa questão de decorar as informações sem questionar o que é essa informação, né? E isso é um grande problema. Pode passar. E a Maria Isabel Serrão, ela fala bastante que a educação é uma atividade humana. Eu penso bastante que a educação dentro da sala de aula é um momento em que a gente pode entender quem a gente é a partir daquela informação que está sendo passada para a gente. Então, a partir dessa compreensão, a gente pode pensar em possibilidades de mudança de mundo, né? Pode passar. Então, fazendo o link do design e da educação. Pode passar também, por favor. Só um momentinho que eu estou um pouco nervosa. Relaxa. Você está em casa. Está muito bem. Pode passar, por favor. Quando a gente fala de educação, a gente pensa que na sala de aula não é incentivado, o erro não é incentivado. Então a gente só executa as atividades para acertar. Então são as notas que a gente tem, são as séries que são passadas, a gente não tem o erro incentivado. E o Mohan, ele fala bastante sobre essa questão também de incentivar o erro, porque incentivando o erro, o aluno se sente confortável em testar coisas, né? Então, se a gente testa coisas, a gente entende o que funciona e o que não funciona. Mas nem tudo que não funciona em algum momento vai deixar de funcionar em outro momento, né? Juliana, pode ir. Só para temporizar um pouquinho, sim. para dar uma pausinha. Tá bom. A gente, nos nossos treinamentos, bem voltados para a tecnologia, temos uma caixa de transmissão automática que vai num caminhão ou num veículo, onde faz as marchas. Às vezes, algum inconveniente que tem ali, a gente gosta, assim, não só eu, mas como os colegas também, de sempre incentivar como eles têm feito. A gente já sabe do inconveniente, já sabemos do inconveniente, do que tem no mercado, mas o que vocês têm feito? Como vocês têm feito? Cada um coloca a sua experiência, depois a gente vem não com o que é certo, não que é como exemplo, mas para dizer o que é prescrito, sabe? Só, vamos consultar juntos o que é correto, sabe? Vamos entrar em Juliana também? Sim. Tranquilo? Pode passar. Desculpa. Então, imagina que isso.
Então, pensando na junção do design e da educação, é justamente essa questão, né, de dar abertura ao erro, dar abertura ao teste, do aluno ter essa possibilidade de fazer as suas atividades sem medo de errar. Desculpa. Imagina. E a partir disso a gente consegue criar um ambiente educacional confortável, onde ele não vai ter medo de se posicionar, nem de criar argumentos, nem de criar sua própria voz, porque é aquela questão, né? Dentro da educação é importante a gente pensar na questão da autonomia também, porque criando esse ambiente confortável, a gente também, o aluno tem a possibilidade de ser autônomo, né? Na educação não existe hoje, pelo que eu vejo, pelo que eu já vivi, apesar de eu ser nova, eu vejo que a educação ela faz pessoas somente para reproduzir informações e não para questionar. Né? O design tem essa função questionadora, né? Do porquê isso tem sido feito, para que isso tem feito, será que a gente não pode fazer de um modo diferente? Né? E também o design tem a possibilidade também, dentro da educação, criar pessoas, assim como eu disse agora, autônomas, que tenham ações ativas, pessoas que tenham a possibilidade de levantar e falar por que não? Por que não, né? Pode passar. Pode passar também. E outro ponto também importante dentro do design na educação é a questão da reflexão crítica, que é exatamente isso que eu tenho falado sobre essa questão do porquê. Então, não é porque o professor fala que é uma verdade absoluta. Vejo também dentro da sala de aula que muitas vezes quando a gente questiona, algumas pessoas podem se sentir ofendidas, então muitas vezes o aluno sente medo de questionar ou de tentar encontrar outras alternativas. Então, se a gente faz essa união do design dentro da educação, muitas coisas novas podem surgir. Por que não? Por que não pode existir essa troca entre aluno e professor? Não é mesmo? Pode passar. E também, a partir da visão do design, a gente pensa numa pedagogia de conscientização, né? A gente pergunta, tá, vamos criar essa solução, mas como essa solução vai afetar o mundo de forma positiva? Isso a gente reflete a partir da questão de consumo, sustentabilidade, se todas as coisas que nós fazemos fazem sentido dentro do planeta, dentro da sociedade que nós vivemos, né? Pode passar. Então, a questão, na verdade, esse primeiro estudo, nós estudamos alguns autores, ele foi um estudo muito inicial para justamente gerar esse questionamento, né, de como o design pode ser uma pedagogia viável e factível dentro do ensino básico e também, por que não, nos ensinos superiores, nos ensinos dos mais velhos. Pode passar. E outra questão importante também de citar é a questão da adequação do ensino ao aluno. Nem todo mundo aprende da mesma forma, né? Dentro da sala de aula, a gente, pelo menos eu vejo bastante, o mesmo modo de ensino, né? Como se todo mundo absorvesse as informações da mesma forma e não é. Cada um tem um jeito de aprender, cada um tem um jeito de entender e compreender o mundo à nossa volta e aquilo que está sendo passado. Então, por que a gente não pode tentar entender de modo individual, mais lógico e efetivo, como cada um funciona e pode executar essa informação de modo positivo? Pode passar. Então, a conclusão, né, a partir desse primeiro estudo, é que o design ele é um caminho possível. Eu sou um pouco, eu falo do design, eu sou apaixonada pelo design, então para mim design faz muito sentido em todos os âmbitos da vida e dentro da educação também, que é outra grande paixão minha. Então, eu acredito muito que o design ele pode transformar o ensino básico e se a gente pensa nas nossas crianças bem evoluídas e se a gente incentiva que as nossas crianças se transformem em indivíduos autônomos, elas vão se tornar adultos que questionam o mundo e eles vão pensar o mundo de uma outra forma e vão aprender a viver em comunidade, vão aprender a viver de maneira individual e em conjunto. Pode passar. É isso. Muito obrigada. Muito bem. Muy bien. Qué bien esa ayuda. Si no hubiera sido por la ayuda.